Salve amigos das abelhas, aqui é Mauro Rezende falando. Hoje eu vou mostrar para vocês como faz o xarope para as abelhas apis. Esse aqui é o xarope para as abelhas apis. Vou alimentar os núcleos aqui de fecundação. Estão com fome, então eu vou dar um xarope aqui. Então o que você vai precisar? Vou falar aqui o limão, uma peneira para peneirar o limão, o suco de limão peneirado, né? Aqui eu estou usando 30 ml de suco de limão peneirado para 1 litro de xarope. Esse limão aqui é o limão cravo. Então vou precisar de água, né? Eu já coloquei aqui 1 litro de água. Esse é um xarope denso que eu estou fazendo para alimentação de núcleos fracos. 1 kg de açúcar cristal. Aqui, ó, deu mais ou menos a mesma medida, né? O açúcar cristal. Então, 1 kg de açúcar cristal. Então é um xarope 1 por 1. Não é um xarope ralo nem muito denso. Então é um xarope meio a meio. Vocês podem fazer um xarope mais denso usando 2 kg de açúcar para 1 litro de água, ou 1,5 kg de açúcar para 1 litro de água, ou fazer mais ralo. Eu vou explicar isso aí durante o vídeo, então acompanha o vídeo até o final, vou dar bastante dica. Já peço vocês aí para ajudar o canal assinando a chamada do vídeo, clicando no like se gostar do vídeo, e ativando o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo do canal. Tem bastante vídeo no canal aí. Aí também eu acrescento aqui, já esquecendo, uma xícara de mel puro. Se vocês não quiserem usar o mel puro, se a abelha estiver com muita fome, ela vai pegar o xarope sem o mel. Eu gosto de colocar o mel para evitar ficar uma coisa muito artificial para as abelhas, evitar que o açúcar, por mais que ele seja cristal, lave o estômago das abelhas. Eu não uso açúcar refinado, não se deve usar açúcar refinado, porque o açúcar refinado usa iodo, usa vários outros químicos nele para refinar. Então eu uso sempre o açúcar cristal, ok? Açúcar cristal e não refinado. Açúcar cristal comum. Esse que eu uso. Aí vocês vão me perguntar por que do limão. Por que do limão no xarope? O limão é para controlar o pH do xarope, que o mel ele tem um pH entre 3 e 4,5, um pH ácido. Por que o pH ácido? Para evitar que organismos proliferem, principalmente bactérias e leveduras, né? No mel. Então o mel é um meio ácido e denso, tem muitos açúcares também. A densidade do mel também faz com que ele não azede. Então quando o mel é ralo, quando o mel é verde, a tendência dele azedar é porque o fator de diluição de água em mel não está equilibrado. Aí vocês vão me perguntar qual é o teor de água no mel. O teor de água no mel é tolerado até 18,8% de água. Tem alguns mesh aí que tem 19, então até 20 no máximo. O ideal é entre 18 e 19% apenas de água no mel. O restante são açúcares provenientes de flores, né? Açúcar natural. O mel também tem açúcar, né? Muita gente não sabe, mas o mel também tem açúcar. Só que são açúcares naturais, de flores. Existem alguns mesh também não florais, como mel de bacratinga, de alguns pulgões que segregam açúcares e as abelhas colhem. E alguns méis também de segregação de caule, que é no caso da Cássia manjo, que tem uma segregação não floral também. Mas são méis de boa qualidade também. As abelhas, elas processam o mel de uma forma também que evita a proliferação de fungos e bactérias. As abelhas têm no estômago dela uma enzima chamada glicose oxidase. Desculpa aí, é uma palavra meio difícil de pronunciar. Então elas misturam essa glicose oxidase ao néctar, ao evaporar esse néctar, ao regurgitar esse néctar, né? E transformam isso em ácido glucônico com peróxido de hidrogênio. Então isso fica uma substância ainda mais imune à proliferação de um micro-organismo. Então por isso que o mel, aí tem mel que se encontra de 2.000 anos, aí já foi encontrado mel de 2.000 anos em tumba de faraó, em perfeito estado de conservação, lógico que tampado, né? Não estava aberto, exposto a outros ingredientes do clima, que é vento, umidade, que o mel é higroscópico, ele absorve a umidade do ar. Então o mel, se bem conservado em local escuro, seco, bem tampado, bem lacrado, ele dura uma eternidade, não tem praticamente um prazo de validade. Então esse aqui é um forninho, né, para não sujar o fogão da minha esposa, né? É bom, né, evitar atrito, né? Eu vou colocar aqui para iniciar 1 litro de água,
Geralmente, eu vou explicar aqui a densidade do xarope. Quanto mais denso, melhor para colônias fracas, que elas não vão ter que processar tanta umidade do xarope, certo? Então, quanto mais denso, melhor para as colônias fracas. Isso aqui é um xarope para colônia de núcleo de fecundação, são pequenas colônias, são pequenos núcleos de fecundação. Vale a pena ressaltar que não se alimenta abelhas com melgueiras, não se alimenta abelhas em produção, se elas estão com início de florada. Se você quer dar uma estimulação pré-florada, você deve dar antes de colocar as melgueiras, ou se você for dar com a melgueira, tem que centrifugar esse mel, esse xarope vai entrar na melgueira, que às vezes você quer estimular a puxada de cera, você vai deixar puxar, depois vai bater esse mel, deixar ela limpar esses favos, e colocar depois esses favos secos, sem nada, nas colônias que vão entrar em produção. Não se dá xarope para colônias em produção. Se elas estiverem produzindo mel, não se dá xarope. Então são colônias aqui que eu vou alimentar, vale ressaltar bem, que são colônias de produção de rainha. São núcleos de fecundação. Então eu vou fazer um xarope mais denso. Mas se você quiser fazer um xarope para estimular a pré-florada, se estiver muito seco principalmente, não estiver chovendo muito, porque quando você dá xarope para abelha muito ralo, a tendência é aumentar a umidade dentro da colônia. Isso não é bom, nada bom para as abelhas ápis. As nativas até se viram com a umidade. Agora as ápis têm dificuldade, mas se estiver chovendo muito. Então se tiver um clima muito úmido, chovendo muito, evite dar xarope ralo para suas abelhas. Evite até dar xarope. A não ser que elas estiver sem nada, estiver morrendo de fome. Então eu estou alimentando aqui, o tempo não está muito bom, está com mormaço hoje, vou aproveitar esse solzinho que está dando esse mormaço, para alimentar esses núcleos, porque eles estão necessitando, porque aqui tem mais de 15 dias chovendo direto, praticamente não deu sol, só deu sol num domingo passado, depois continuou a chuva, está continuando a chuva, chovendo direto aqui no sul do Rio. Então eu estou alimentando os núcleos de fecundação porque eles estão com fome, estão necessitando muito de alimentação. Então é isso que eu vou fazer. Eu liguei o forninho agora, vou fazer um xarope 1 por 1. 1 litro de água, 1 kg de açúcar. E o limão, deixa eu medir o limão aqui para vocês aqui. O limão aqui, eu medi aqui, deu 30 ml aqui, sabe? Não dá para vocês verem, mas tem uma medidinha aqui. Então deu 30 ml de suco de limão peneirado. Eu vou deixar para colocar no final, depois que o xarope já tiver mais morninho. Eu não vou aquecer, não. Outra dica importante, eu não fervo a água. Tem gente que ferve e deixa a água ferver, depois desliga e acrescenta o açúcar. Eu não faço assim. Eu prefiro ter um trabalhinho maior de aquecer a água junto com o açúcar aqui e mexendo. Dá um trabalhinho maior, mas fica melhor. Aí, o que eu faço? Eu coloco o xarope, o açúcar, quando a água estiver morna. Quando a água estiver morna. Eu vou ver aqui quando a água estiver morna, vou acrescentar o açúcar. A água estiver na temperatura que não aguenta aí a mão, aí uma faixa de... Quem quiser tiver termômetro, pode medir, uma faixa de 50, 55 graus. Você já sente que a água está bem quente, já está no ponto de você diluir o açúcar. Então, essa faixa é a faixa de que você consegue ainda ficar com as costas da mão dentro d'água sem queimar, ok? A partir desse momento aí você desliga o fogo. Esse é o processo que eu faço aqui. Então, como eu já havia falado, aquecer bem a água. Agora a água já está aquecida. Eu vou acrescentar o açúcar agora. 1 litro de água, 1 kg de açúcar. Aí vou dissolver, mexendo sempre. Agora a água, claro, que vai dar uma quebrada, que acrescentou o açúcar à temperatura ambiente. Agora eu já vou acrescentar o mel. Vou acrescentar o mel. Acrescentei a xícara de mel. Eu gosto de colocar um pouco de mel, como eu disse no início, não precisa de colocar mel. Se as abelhas estiverem com muito fome, elas vão pegar sem mel. É o que eu faço, pego uns raminhos de capim santo ou capim limão, né? E coloco os raminhos de capim no meio, de capim limão. Eu vou mostrar eles para vocês, se vocês quiserem acrescentar. Bom, esse aqui é o capim santo, né? O capim limão, né? A gente chama de capim cidreira também. Então,
Na falta do mel, você pode acrescentar, ou você pode acrescentar com mel também. Ele tem boas propriedades, aí ajuda a fazer um xarope um pouquinho mais natural e bem atrativo. As abelhas gostam muito dele. Vou ressaltar aqui uma coisa importante. Eu já tinha falado sobre não alimentar abelhas em produção. Claro, você não vai alimentar abelhas com um melgueiro em cima com xarope de açúcar. Agora, outra coisa importante é no período de entre-safra, no período de escassez, você dá o xarope para as abelhas sempre quando não estiver fazendo manutenção em apiário. Por exemplo, você vai revisar caixas, evite dar xarope, porque você vai abrir caixas, vai estimular o saque. E quando você, por exemplo, você faz um xarope com capim santo, um capim-limão, esse xarope, quando você dá para uma abelha forte, ela vai sentir o cheiro desse xarope nas fracas. Então, se você der um xarope com capim santo, ela vai automaticamente disseminar esse sabor, esse aroma na colônia forte e vai induzir o saque nas fracas. Então, você dê somente para as colônias fracas no início e depois, se possível, fazer a alimentação das fortes outro dia, principalmente no período de saque, no período de escassez. Então, essa é uma dica importantíssima. As abelhas detectam os aromas, os sabores do mel, do néctar que está sendo colhido. No caso que você deu o capim santo no xarope, ela vai identificar esse aroma em outras colônias. Então, ela vai tentar pilhar colônias fracas. Então, às vezes, só reduzir o ovado não vai resolver. Se a pilhagem estiver muito forte, se a entre-safra, a falta de flores estiver muito acentuada. Por exemplo, depois de período de vários dias de chuva ou muito período de seca, então os extremos, muita seca ou muita chuva, a abelha vai ficar com fome e vai induzir o saque. As colônias fortes devem ser alimentadas em dias diferentes, essa é a dica. Ou usar xaropes com aromas diferentes. Por exemplo, na que você vai dar para as fracas, você coloca o capim santo. Nas que você vai dar para forte, você coloca um hortelã-pimenta, umas folhinhas de hortelã. Que também funciona bem. Para dar cheiros diferentes, evita um pouco o saque. Não vai evitar 100%, mas já vai ajudar. Ou alimente as fracas num dia e as fortes em 2, 3 dias depois. Porque senão você vai induzir as fortes, pilhar as fracas se você der o mesmo xarope para elas, com o mesmo sabor e mesmo aroma, porque as abelhas passam esse xarope entre as outras abelhas na colmeia. Então isso é muito importante, evitar alimentar as abelhas no mesmo dia, ok? As fracas e as fortes. Aqui agora eu estou usando o termômetro, e já está numa temperatura aqui de quase 50, já está dissolvendo bem o açúcar. Vai caindo porque eu tirei o termômetro da água ali. Mas está na temperatura aqui de aproximadamente 50. Eu vou até 55 no máximo. Já dá para dissolver bem. Aqui é aquela temperatura que eu falei. Você coloca as costas da sua mão, bem limpa, claro. Bem lavadinha. E já está uma temperatura, aquela temperatura de mamadeira, ou um pouco mais que isso. Você não aguenta ficar com a mão aqui. Isso vai dar em torno de 50, 55. No máximo 60. Então essa é a temperatura que eu vou. Já deu para dissolver o açúcar. Já coloquei o mel. Agora eu acrescento. Já posso desligar o fogo. Já vou desligar aqui desliguei aqui o forninho. E vou acrescentar o suco de limão agora no final. E vou colocar também o capim santo agora no final. Se vocês quiserem deixar esfriar também para acrescentar o suco de limão, não tem problema. Mas como eu não aqueci demais, essa é a temperatura. Agora é só eu passar numa peneirinha fina, naquela mesma peneirinha que eu usei para o limão, e botar numa garrafa, esperar esfriar, ficar a temperatura ambiente, ou dar morninho aí uns 30, 35 graus, que é a temperatura ótima que as abelhas gostam, né? Pode usar ele morninho, a temperatura de 30 graus, para dar para as abelhas também, se você, igual eu aqui, mora perto do apiário. Claro, se você mora longe, pode dar temperatura ambiente, não tem problema. Então, esse aqui é um xarope que não vai azedar fácil. Eu acrescentei o limão. Aí vocês vão perguntar quanto ficou o pH. O pH aqui ficou em torno de 4,5. Eu já fiz essa mistura com esse mesmo limão várias vezes, que é o limão cravo, como eu falei, aquele limão que tem bastante semente, aquele limão bravo, que tem... nasce até nas beiras de estrada, às vezes, quando cai semente. Então é um limão que tem muito por aí, Minas, Rio, tem muito dele. Não sei se a região de vocês vai ter. Mas o pH, e se você tiver uma fitinha de medir pH, que é baratinha no Mercado Livre, essas fitinhas de medir pH,
vai ficar entre 4 e 4,5. Vamos pegar ácido. Você pode aí regular 4, não tem problema. O pH do mel é entre 3 e 4,5, como eu havia falado no começo do vídeo. Bom, ressaltando aí, como eu já havia falado, vocês podem dar um xarope mais denso com um período de mais umidade e o xarope mais ralo em período de mais seca. Se o seu local é seca, você pode dar um xarope mais ralo, pode dar 2 de água com 1 de açúcar, só para a subsistência das colônias extrema fome. Então você dá o xarope ralo só quando está muita fome e muita seca, que aí é um xarope para subsistência. E para estimular a florada também, estimular a pré-florada. Agora o xarope denso usa-se em colônias mais fracas para evitar que elas precisem processar muita umidade e vai gerar muita umidade dentro da colônia, isso não é bom, principalmente em colônias fracas. Quanto mais ralo o xarope, mais gera umidade. E até o xarope denso também gera umidade na colônia, então tem que dar pouco, se a colônia é pequena dá pouco. Não adianta você querer dar 2 litros de xarope para uma colônia que tem um quadro de abelha ocupado. Então é 100 ml de xarope por quadro ocupado se a colônia está fraca. Se a colônia está com 3 quadros ocupados, está com fome, você dá 300 ml, isso por uma vez por semana. Vocês vão me perguntar isso aí nos comentários, eu sei, então já estou respondendo. Uma faixa de 100 ml por quadro ocupado de ninho nas colônias fracas. Então, se der muito, elas não vão conseguir processar e evite dar xarope, como eu já havia falado, em períodos de muita chuva. Se está chovendo, não dá xarope. Espera a chuva parar, espera sair um solzinho, um mormaço para dar esse xarope. Ah, o tempo está nublado? Pode dar, mas dá pouquinho se a colônia tiver muita fome. Tiver sem nada, se tiver algum estoque de mel dentro da colônia, não dê. Só dê quando sobre. Então essa é outra dica importantíssima. E o xarope, como eu falei, é 1 por 1. 1 quilo de açúcar, 1 litro de água. É um xarope meio termo, não é muito denso nem muito ralo, ok? Outra coisa, se você não tiver fitinha de pegar, não tiver termômetro, segue as outras dicas que eu falei, as medidas que eu falei. Não precisa você ficar medindo pH se você não tiver, precisa medir temperatura se não tiver. O que eu falei, aquecer o suficiente só para dissolver o açúcar, sem ferver a água. E o suco aí de aproximadamente 1 limão para 1 litro de xarope. Vai dar 30 ml. 30 ml é fácil de medir. Qualquer coisinha que tenha medida aí da cozinha da tua casa, você vai conseguir medir, ok? Mais essa dica aí. Então é isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like quem gostou do vídeo, se inscrever no canal. Um forte abraço a todos. Fique com Deus, galera. Até a próxima.